E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Érico e a gente vai para mais uma aula de português, né? De gramática da nossa disciplina de língua portuguesa, ok? Então é o seguinte, nesse vídeo pessoal nós vamos estudar as orações subordinadas adjetivas, certo? E assim, eu vou ficar aparecendo uma vez ou outra, porque as apresentações elas possuem muitas imagens e muitos textos, tá bom? Então eu não vou ficar ali no cantinho, né, com vocês me observando não, certo? Eu vou aparecer uma vez ou outra durante a nossa apresentação. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou sumir. Tchau, daqui a pouco eu volto, viu? Sou o professor Érico, língua portuguesa, Escola Assis Bezerra, né? Mais uma aula de gramática, né? E na aula de hoje a gente vai conhecer, como eu já falei anteriormente, as orações subordinadas adjetivas, a importância dos pronomes relativos e qual ideia você quer transmitir. Explicação, restrição e as considerações finais. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. Assim, a ideia que nós temos aqui para a nossa aula é que ela fique cada vez mais interativa, para que você perceba que a língua portuguesa ela está em todos os nossos ambientes, né? Ela circula em todos os lugares, tá? Você não encontra só a língua portuguesa nas provas, né? Você não deve aprender português, aprender as regras gramaticais ou seja lá o que for, apenas para fazer uma prova, tá? A gente precisa aprender português, né? Aperfeiçoar o nosso português, a nossa gramática interna. Então a gente precisa aperfeiçoar isso, tá certo? E é interessante que a gente utilize cada vez mais exemplos do dia a dia e que você perceba o seguinte: português não é para a gente ficar aprendendo nome de função, né? Aprendendo como classificar as orações e tudo. Isso é necessário, assim, você pode precisar disso em algum momento da sua vida, como por exemplo um concurso público. Mas o que é mais importante, na verdade, é você saber usar corretamente, né, as palavras, montar as frases, saber como é que uma frase ela se constitui, né, ela se organiza, né, e principalmente entender o sentido, né? Entender o sentido que aquela frase tem. Isso é que é importante, na verdade. Então a gente aprende as orações, a gente conhece as orações desse modo mais específico, porque aqui a gente está trabalhando como se nós fôssemos uma espécie de cientista, né? Tentando entender melhor como é que a língua portuguesa, e pessoal, a língua portuguesa nesse universo da escrita, né? E da escrita formal, tá bom? É para isso que a gente aprende gramática, para aperfeiçoar justamente essa língua portuguesa mais formal, ok? E que ela pode aparecer na escrita, mas também na sua maneira de falar, né? Tudo bem, pessoal? Então é isso. Vamos lá conhecer as nossas orações chamadas de adjetivas, ok? Orações adjetivas. Bem, as orações adjetivas elas podem ser entendidas dentro de várias frases, tá? O que você está vendo aí, né, na tela do seu celular, são textos que são muito comuns na internet. Eu tenho certeza que você já compartilhou um texto parecido com esse. Ah, professor, mas como assim é um texto? O que você está vendo
é basicamente o que? Nessas imagens aí, você está vendo uma imagem relacionada a uma frase dita por alguém, não é? Então, tanto a combinação, pessoal, dessa frase com essa imagem, né? Geralmente aqui no branquinho, né? Nesse primeiro texto, você tem aí a imagem de quem escreveu essa frase, né? De quem escreveu essa frase aí. Porém, eu chamo de texto porque há uma combinação, há um conjunto de coisas aí, né? A linguagem verbal aí, transmitida pela imagem do Steve Jobs, né? Pegando no queixo, né? Olhando fixamente para você. Então, percebe que a imagem ela tem uma força, né? Ela tem uma força, e a frase ela combina justamente com o que a imagem está passando, tá certo? E a frase é a seguinte: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir, né? Olha só a frase do Steve Jobs. O Steve Jobs ele foi o criador da Apple, né? Aquela marca de computador muito famosa. Quando os computadores se tornaram populares, e ele também, pessoal, é o criador do iPhone, né? Do MP4, né? Foi esse rapaz aí, junto com o Bill Gates, o criador da Microsoft, que popularizaram os computadores e a internet, né? Beleza? E principalmente isso aí que está na sua mão agora, os smartphones, né? Esse rapaz aí, o Steve Jobs, que criou toda essa ideia. Então ele diz essa frase para você: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Entendeu? Então é isso que essa frase quer dizer. E ela foi montada de uma maneira tão profunda, né? Então, cada sonho. Mas que sonho é esse, né? De quem é esse sonho? A frase que vem logo a seguir, o pedacinho de frase, explica de quem é esse sonho, né? É o sonho que você deixa para trás. Não é qualquer sonho, é aquele que você deixa para trás. É um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Entendeu aí a força? Então ele poderia ter dito apenas assim: cada sonho é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Mas não, ele quis fazer com que você perceba que o sonho é seu. Então é o sonho que você deixa para trás, não é que os outros deixam para trás. Então essa frase que você deixa para trás é muito importante, porque ela está especificando, né? Está especificando ali de quem é o sonho, né? É o sonho que você deixa para trás, ok? E nós temos mais duas frases, né? Dois textos. Nós temos uma frase aí do Aristóteles, do filósofo Aristóteles, que vocês devem ter conhecido nas aulas de filosofia, né? A frase dele também muito impactante, fala sobre poder, né? Então ele viveu numa época em que existiam reis, né? E aí ele vai dizer assim: o rei que possui a justiça não precisa de coragem. Que frase forte, né? Então esse rei, mas é qualquer rei, pessoal? Não, é apenas aquele rei que possui a justiça. Somente esse não precisa de coragem, né? Não precisa de coragem, não precisa de força, não precisa de nada disso. Se é um rei justo, né? Se ele é um rei justo, ele não precisa de coragem, né? Vai dar até para substituir, né, galera? O rei justo não precisa de coragem. Substituir por um adjetivo. E aí eu poderia escrever assim como Aristóteles escreveu também. Ao invés de utilizar justo, ele utilizou uma oração: que possui a justiça. Ora, que possui a justiça é a mesma coisa do adjetivo justo.
frase super bem colocada e ali uma imagem de fundo, né, para representar isso. Bem, a outra frase é de um outro filósofo também, chamado Heráclito, né? A única coisa que não muda é que tudo muda, né? E a gente está vivendo justamente essa situação atualmente, né? A gente acredita que as coisas, às vezes elas são, né? Elas não mudam, elas são sempre iguais, né? Os dias são sempre iguais. E aí a gente se pega numa situação como essa, de uma pandemia que está morrendo milhares de pessoas no mundo, pessoas infelizmente próximas da gente também, por conta de um bichinho, né, de um vírus que está fazendo esse estrago todo, né? Ou seja, a nossa vida mudou completamente, né? E aí vem muito a calhar essa frase do Heráclito, né? Esse aforismo, né? A única coisa que não muda é o seguinte, é que tudo muda. Isso aí nunca muda, né? Aí ele faz um jogo de palavras, né? Faz uma brincadeira com as palavras. Então é isso, ó. A única coisa que não muda, então esse que não muda, ele também está especificando a coisa. A única coisa que não muda, e aí vem, é que tudo muda. Tudo bem, pessoal? Então não foi à toa que eu coloquei esses textos aqui, né? Essas frases de impacto, porque elas trazem aí, né, um tipo de oração muito importante quando a gente quer enfatizar alguma coisa, né? Que são as orações adjetivas, ok? A gente vai conhecer um pouquinho mais das orações adjetivas agora. Bem, as orações adjetivas, né, tem esse nome, não é à toa, é porque elas exercem a função sintática de um adjetivo, né? Adjetivo é a classe gramatical de palavras que expressam a qualidade, um defeito, a origem, um estado de ser e se encaixa diretamente ao lado de um substantivo, né? É isso que é um adjetivo, uma palavrinha que dá qualidade, e o adjetivo sempre está aí grudadinho com um substantivo. A palavra que está do lado dele geralmente é um substantivo. Olha, eu peguei lá a frase do Heráclito para a gente entender. A única coisa imutável. Olha, daria para substituir, né? O que é uma coisa que não muda, né? Que não muda é imutável, né? Aquilo que não muda é imutável. Então, olha só o jogo de palavras. Eu poderia utilizar o adjetivo imutável, mas eu não, né? O Heráclito lá, ele preferiu usar uma oração com valor de adjetivo, né? Que é a oração que não muda. Professor, mas cadê o substantivo ao qual o adjetivo se liga? Olha, nessa frase aí é o substantivo coisa, né? Coisa é qualquer coisa? Não, é a coisa imutável, né? Uma única coisa que não muda. Ok, pessoal? Então, uma oração adjetiva é essa que tem o papel, né? Exerce o papel de um adjetivo. Por quê? Porque ele está conectado a um substantivo, né? Indicando algo a respeito desse substantivo, ok? Voltando lá para a frase, né? É a mesma coisa. Vamos para a frase aqui do Steve Jobs de novo. Cada sonho que você deixa para trás. Então, esse que você deixa para trás está ligado à palavra sonho. E sonho é o nome, né, de uma coisa, é um substantivo. Portanto, que você deixa para trás é uma oração adjetiva. Na frase do Aristóteles, o rei que possuir a justiça. Então, que possuir a justiça está conectado, está ligado à palavra rei. Está indicando para a gente que rei é esse, né? É qualquer rei? Não. O único rei que tem coragem, que não precisa de coragem, é o rei que possui a justiça. Ok, pessoal? Então é isso. Isso é uma oração adjetiva.
tá bem? Você deve ter percebido que nas orações adjetivas sempre apareceu uma palavrinha, né, ali do lado do substantivo. Vou voltar o slide mais uma vez. Olha só. Que está ligado a sonho, que está próximo de rei e que está próximo de coisa, né? Vou passar aqui para você ver mais de perto. Olha só, que não muda, sempre aparece um que nas orações adjetivas. Mas o que é, professor, esse que? Galera, o que é um pronome relativo, tá? É um pronome relativo, é o nome que a gente dá para aquele que lá específico, beleza? As orações adjetivas são introduzidas por pronomes relativos. E aí, galera, relembrar os pronomes relativos. Pronome relativo que, quem, qual, quanto, onde, cujo. É muito interessante que você dê uma revisada, né? Pegue aí, faça uma pesquisa acerca dos pronomes relativos. A maioria deles está aqui, pessoal. Eu coloquei aqui para vocês, tá? E esses pronomes relativos, eles exercem a função de relacionar-se ao termo que antecede, ou seja, relacionar-se ao substantivo que está do lado, fazendo justamente essa conexão da oração adjetiva ao substantivo. Olha aqui mais alguns exemplos. A equipe que você já começou, a equipe que vence já começou o seu treino. Olha esse quezinho, né? A gente percebe que é uma oração adjetiva porque está explicando, né? Está restringindo que equipe é essa. Não é qualquer equipe que vence, né? É aquela lá que treina bem cedo. Beleza, pessoal? Então é isso. Olha só como esse que é um pronome relativo. Eu posso substituir por outro pronome relativo. No caso, o pronome qual. Olha só. A equipe a qual vence já começou o seu treino bem cedo. Então, a qual eu posso substituir por quê? Pelo que, né? E para você perceber também, eu vou mudar aqui, olha só. Eu vou mudar a palavra equipe para time. Olha o que é que vai acontecer. O time que vence já começou o seu treino bem cedo. Não mudou nada. Agora, olha como é que fica. O time, o qual vence, né, já começou o seu treino. Beleza, eu posso substituir por outro pronome relativo, né? Lembrando, o pronome relativo adequado, hein? Para você ter uma lembrança disso, né? O que ele é utilizado para coisas. Então eu posso substituir pelo pronome qual, tá? O quem é um pronome relativo usado para fazer referência a pessoas. Beleza? Então, aqui eu não posso colocar a equipe quem vence, né? Porque a equipe não é uma pessoa. Então, quanto é usado em outra situação, o onde é usado para lugar e por aí vai. É interessante a gente fazer uma revisão sobre os pronomes relativos. Beleza, pessoal? Então é isso. O pronome relativo, ele faz parte da oração adjetiva. Bem, mas aí é o seguinte, tem um ponto bacana aqui. Eu acredito que você já entendeu, né, o papel dessas orações aí, né, que a gente chama de adjetiva, mas o importante é você entender para que elas servem, né? Elas servem aí justamente para explicar ou para restringir, né, para delimitar alguma coisa, ok? É para isso que elas são usadas. Foi assim que elas foram usadas lá naqueles 3 textos iniciais, beleza? Aí você tem o seguinte, existe a seguinte possibilidade. Se eu quero passar para o meu leitor, né, a ideia
de que o substantivo ele vai sofrer uma restrição ou uma explicação, né, com a minha oração adjetiva, então tem um segredinho, né? Olha aqui, qual ideia você quer transmitir? Você quer que a sua oração adjetiva explique o substantivo que está do lado, ou você quer que a sua oração adjetiva restrinja o substantivo que está ao lado? Bem, o segredo é usar a vírgula. Aqui fica a dica. Se eu quiser explicar, passar uma ideia de explicação, então eu uso vírgulas. A frase vai ficar desse jeito, ó. A equipe, vírgula, que vence, vírgula, já começou o seu treino bem cedo. Beleza? Dessa forma, você está passando a ideia de explicação, tá? Você está explicando quem é a equipe. Beleza, pessoal? E aí, por conta de que a gente precisa ensinar nomenclatura, né? Classificar essas frases, a gente vai dizer que nós temos uma oração oração subordinada adjetiva, né? Uma oração adjetiva do tipo explicativa. Oração adjetiva explicativa. Beleza? Agora, se a minha intenção é restringir, né? É delimitar o substantivo, então eu já mudo isso. Eu não uso a vírgula, tá? Eu não uso a vírgula. Então você percebeu que o Steve Jobs, o Aristóteles e o Heráclito, eles não utilizaram vírgula, né? Vamos dizer assim, né? Eles não utilizaram vírgula. Logo, eles restringiram, né? Restringiram, tá? Olha só a frase que eu coloquei como exemplo. O time que vence já começou o seu treino bem cedo. Então aqui, o meu entendimento, pessoal, é de que não é qualquer time, eu estou restringindo, é o time que vence. É ele que começa o treino cedo, tá? E quando a oração adjetiva não é acompanhada por vírgula, ela é classificada como restritiva, tá bom? Mas o que você tem que guardar mesmo de aprendizado aqui é, ao ler as orações, você perceber que aquela oração ela está ajudando no entendimento de uma palavra que veio antes. E agora você já sabe, se tiver vírgula é porque aquela oração ela está explicando, se não tiver vírgula é porque ela está restringindo. Beleza? E pessoal, para terminar a nossa aula, eu trouxe um poeminha do Carlos Drummond de Andrade, um poeta modernista, né, que nós vamos conhecer, um poeta da segunda fase do modernismo. E aqui nós temos algumas orações com esse papel, né? Olha só. Mas o interessante mesmo é entender, né, a beleza do texto como um todo. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história, né? Um poema típico, né? Um poema clássico do modernismo, uma linguagem super simples, falando justamente da questão do amor, né? As pessoas amam, mas nem sempre esse amor é correspondido e nem sempre o final é feliz, né? É essa mensagem que o poeta quer passar para a gente, né? Que nem sempre o amor ele é correspondido e que a vida é assim, as coisas mudam, né? As pessoas se distanciam e vão viver a sua vida, tá? Eu tenho certeza que você conseguiu identificar aí essas orações que a gente usa para, né, especificar, né? É qualquer Teresa, pessoal, que ele está falando aqui no poema? É qualquer Raimundo? Quem é essa Maria? Quem é o Joaquim? Né? Nós temos uma frase
uma oração que nos como é que eu posso dizer? Nos informa que essa Teresa ela é única, né? Ela está restringindo aí, né? Se tivesse uma vírgula, estaria explicando, né? Mas como o Drummond não usou vírgula, então vamos dizer que ele quis restringir. Não é qualquer Teresa, não é qualquer Raimundo, não é qualquer Maria, nem qualquer Joaquim, né? São esses personagens que aparecem no poema, cujo título é Quadrilha. Olha só, quadrilha, né? Lembra realmente uma quadrilha, as pessoas de mãos dadas em uma quadrilha. Beleza? Então, galera, era isso que eu queria passar hoje para vocês. As orações adjetivas, né? São super simples e elas dão um charme ao texto, porque a gente, né, consegue perceber que essa oração ela tem uma função muito especial ali de explicar ou de restringir uma determinada palavra, né? Uma oração todinha tem todo esse poder. Viu, pessoal? Foi um prazer dar essa aula para vocês e até a próxima.